Nesse vídeo você vai aprender a viver uma vida melhor e nunca mais se desestabilizar. Sabe por quê? O primeiro ponto que é extremamente relevante para você viver melhor é você parar de reclamar. A reclamação, ela, ela não tem nenhuma coerência com uma vida boa. Você percebe que quando você está reclamando de algo, é porque de fato você está se identificando com coisas pequenas. Você está se colocando no lugar daquela irritação tão pequena e você está se vendo como pequena. Vou dar um exemplo do que aconteceu hoje. Hoje eu Bom estava exemplo. fazendo um pão. Eu gosto de fazer um pãozinho carnívoro. Ele fica molenga e eu coloquei A forma é molenga. na forma como que é aquilo, amor? Ah, é tipo de... De. Ah, esqueci. Enfim. Aquelas formas de silicone. E aí começou a vazar. E aí eu pensei, vou tirar um pouquinho e vai parar de vazar. Só que a hora que eu tirei, tava tão mole e quente que vazou no chão. E aí eu vi, eu falei, ai, não acredito, tal. Existem pessoas, e eu já fui essa pessoa, que se aquilo acontecesse, eu ia ficar totalmente mal, ia estragar o meu dia, eu ia ficar pé da vida, ia ficar reclamando E foi daquilo. muito engraçado, desculpa te interromper, amor, para pegar um gancho que eu acho legal de trazer, é que justamente naquela hora que estava acontecendo aquilo, eu estava te lendo ou tinha lido um pouquinho antes em relação a lidar com as coisas que estão no nosso controle e o que não está. Exatamente, exatamente. Então, o que que eu fiz? Chamei os gatos para eles comerem o que estava ali, juntei ali um pouco, coloquei o negócio de novo e aquilo não me afetou. Se eu sou uma pessoa que tem o hábito, e aí a gente vai falar de hábito, porque a reclamação, gente, é um hábito. Sabe aquela coisa? Quanto mais eu faço, mais eu quero fazer? Tipo, trair, coçar? É tipo isso. Se eu tenho o costume, o hábito de ficar reclamando de pequenas coisas, absolutamente tudo vai fazer com que eu E reclame. aí a gente vai para aquela coisa de reclamação, reclamar é clamar novamente para você ter aquela situação na sua vida. E eu vi hoje um post no Instagram, eu cheguei até a te mandar, amor, estavam falando de um hábito de um milionário que, um cara que formou, tipo, acho que ele tinha dois, três filhos e todos se tornaram milionários e a primeira prática era que ele não deixava os filhos dele reclamar Uhum. de absolutamente nada. E isso vai totalmente ao encontro de você ser uma pessoa grata pelas coisas. Tem um conceito dentro do estoicismo que eu sou apaixonado e vai totalmente a favor de algo que eu acredito, que é o amor fati, amor aos fatos, e que eu trago como tudo é perfeito como é. É um desafio muito grande, já teve vários momentos onde eu falei, por exemplo, para minha mãe e ela ficava muito braba comigo, eu já falei para ela, nossa, mas como, né, a gente vai achar que isso é perfeito como é? Porque quando tu entende que as coisas como elas são, a gente dá o significado, não faz sentido ficar reclamando disso. E aí, como fazer em situações que são muito desafiadoras entender o perfeito como é? A hora que ele estava falando isso, eu me lembrei exatamente da última vez que ele me trouxe, que foi quando eu perdi meu gatinho. E é difícil você reconhecer que tudo é perfeito como é. Só que existe um tipo de mentalidade que é toda vez que alguma coisa ruim pode acontecer ou está acontecendo, você pode colocar o ainda bem que é praticamente o jogo do contente da Poliana, que pra mim assim é um dos melhores livros infanto-juvenis. Eu não li outros, mas então é esse que eu acho, porque ele fala sobre o jogo do contente, onde você precisa encontrar coisas que te deixem contente em toda situação que é ruim, que te deixa triste. Então, quanto mais difícil é aquele jogo, mais você vai ter dinamismo, Repertório, repertório, coragem e e sabedoria aí, dentro da sua e aí vida. entra o que aconteceu com o seu gato, né? Quando morreu, tudo é perfeito como é, trazendo essa analogia, ainda bem que você tinha outros gatos. Ainda bem que não foi comigo, ainda bem que não foi com meu filho, ainda bem que
Eu dei o meu melhor pra ele. Ainda bem que eu cuidei dele como se ele fosse meu filho. Então, encontrar essas razões que deixam a gente mais estável faz com que a gente tenha uma vida melhor, automaticamente. Porque, desculpa, amor, só pra finalizar. Porque se o meu radar está para encontrar as coisas boas, automaticamente, o que eu vou encontrar mais na minha vida? Coisas boas. Por isso que é muito importante, dentro da prática do estoicismo, que é uma coisa que, para mim, é uma das coisas que mais faz sentido, é exatamente focar nas coisas que estão no nosso controle, que a gente pode de fato mudar. O que aconteceu já não pode ser mudado. E amar os fatos, entender isso, é entender as lições que aquilo vai trazer e que as coisas tinham que ser dessa maneira. Não significa que vai ser fácil, não significa que vai ser simples, mas sem sombra de dúvidas, você canalizar a sua energia para que você tenha um olhar muito maior para as coisas pelo qual você tem que ser grato, porque se você está assistindo esse vídeo, então provavelmente você tem que ser grato porque você está vivo, você está respirando, você tem uma série de outras coisas que você tem que olhar com gratidão. É um exercício até que está dentro do diário do possível, as 3 coisas pelo qual você é feliz e grato. Sim, e se você estiver passando em um momento de luto, assim como eu passei, o que me ajudou muito foi compreender que a morte, ela chega para todos. Não tem como impedir e essa realidade, ela extrapola o nosso controle. Extrapola coisas que a gente pode fazer, a gente faz o que a gente pode e tudo serve de feedback de ajuste. Todas as coisas que acontecem na nossa vida que não são tão agradáveis como a gente tem de expectativa, a gente toma pra gente como feedback de E ajuste. acho que é importante sempre dar uma interpretação para as coisas que estão acontecendo. É muito importante ter esse olhar. Então, a gente tomou um rumo bem diferente depois do Total. falecimento do gato. A gente tomou algumas decisões que elas, Precisavam acontecer. racionalmente, hoje olhando, elas foram decisões que teoricamente não foram positivas, mas se a gente tiver um outro olhar de entender as coisas como elas foram, foi perfeito porque a gente conseguiu viver um ciclo, encerrar um ciclo e entendendo que aquilo ali não fazia parte. Se a gente não tivesse vivido esse ciclo, a gente nunca saberia se aquele ciclo valeria a pena viver ou não. Então a gente tomou uma decisão que fez muito sentido e entendendo exatamente isso. Seja mais grato. Isso aí. Beijo. Valeu. Tchau.